Deus, vingativo e cruel, puniu os habitantes de Sodoma e Gomorra e varreu as duas cidades do mapa. Já no caso da explosão do Vesúvio, que devastou Pompeia, ninguém botou a culpa na ira divina. E é estranho que a associação nunca tenha sido feita, pois aquela cidade de veraneio dos romanos era tão ou mais liberal que Gomorra e mais libertina do que Sodoma. Descobertas arqueológicas espantosas mostram que Pompeia fervilhava de desejo. A cidade era repleta de bordéis e casas de tolerância, e o sexo abundante e barato. Milhares de prostitutas e cortesãs, bem treinadas nas artes do prazer, ofereciam seu serviço para quem pudesse pagar, e às vezes uns trocados bastavam. No segundo especial, Sexo no Mundo Antigo, você vai penetrar no submundo de Pompeia, a cidade que o Vesúvio engoliu. O tema deste programa é sexualidade. Ele contém imagens explícitas e conteúdo direcionados ao público adulto. Recomenda-se cautela ao telespectador. – 24 de agosto de 79 d.C. No centro da Itália, o Monte Vesúvio entra em erupção. Em um dia, a cidade de Pompeia é engolida pela lava quente. A cidade de Pompeia é engolida pela lava quente. Por 1500 anos, a cidade fica esquecida até que uma descoberta acidental leva aos poucos a escavações que revelam imagens assustadoras da extinção dolorosa e repentina de Pompeia. Surge o retrato mais vívido da vida na antiga Roma. Uma parte importante desse retrato estava escondida do público até agora. Desde suas taças até os postes nas ruas, Pompeia nadava em sexo. Ao invés de serem cidadãos romanos decentes, essas pessoas queriam um mundo fervilhante de sexo, sujeira e depravação. Há novas evidências de prostituição difundida, orgias e clubes de sexo, mulheres se vendendo para homens, homens para outros homens e homens para mulheres. Haveria um comércio de sexo escondido em Pompeia? E se havia, quem o controlava? Essa cidade era um ninho de pecado? Ou ela nos mostra um retrato mais verdadeiro do sexo na Roma Antiga? Um retrato escondido e agora pela primeira vez revelado. O sexo no mundo antigo. Prostituição 3, Pompeia. A vida sexual de Pompeia é um mistério. E como muitos mistérios, ela começa com um segredo. Aqui no Museu Arqueológico de Nápoles, há uma sala chamada de Gabinete Secreto. Durante centenas de anos, essa sala foi trancada. Ela contém relíquias e obras de arte de Pompeia consideradas profanas demais para a exposição pública. O que poderia ser tão chocante? Talvez sejam as dezenas de afrescos eróticos, os postes de rua fálicos, as taças sexualmente explícitas ou as muitas representações de Príapo, o deus da fertilidade, cuja figura aparece em obras de arte por toda a cidade. Era muito difícil as pessoas virem e se depararem com o que ia contra a moral cristã daquela época. E os elementos sexuais apareceram desde os primeiros estágios. Há uma história sobre um piquenique maravilhoso da corte de Carlos III. Eles escavam e descobrem uma estátua e há grande alvoroço entre o círculo da corte. A estátua é do famoso Pan fazendo amor com uma cabra. Há horror entre todos e o rei diz muito bem, acabaram as escavações. Até mesmo hoje, os artefatos sexuais de Pompeia provocam embaraço e controvérsia. Esses objetos são apenas a ponta do iceberg.
Eles revelam o lado mais chocante de Pompeia. Quanto mais os historiadores cavavam, mais detalhes perturbadores surgiam de uma rotina de sexo nessa cidade antiga. As pistas estão por todo lado, desde esculturas de pedra em vias públicas, até riscos rudes nas paredes de granito. Eles parecem revelar uma população que comercializava decadência, perversão, prostituição e escravidão sexual. A pesquisa inovadora do professor Andrew Wallace Hadrill nos forçou a repensar a maneira como vemos o Império Romano. Wallace Hadrill desvendou segredos que a própria cidade não queria revelar. Não era assim que uma cidade romana queria se apresentar para a posteridade. Não são grandes escritos públicos em mármore e em bronze, grandes declarações retóricas que uma cidade quis fazer sobre si. Eles são rabiscos triviais que não deveriam ser vistos. E, de repente, podemos entrar numa conversa que não devíamos ouvir. Uma mensagem é bem clara. Pompeia tinha um comércio de sexo em larga escala. A ação ia de sexo barato e rápido próximo da rua até festas sexuais particulares, com o equivalente romano às garotas de programa. Mas, já que 80% da população era pobre, pode-se dizer que boa parte do sexo era rápida e suja. O professor Thomas Maginn é uma autoridade na economia da prostituição na Roma Antiga. Estamos diante de um quarto, um pequeno cômodo na beira de uma rua ou de um beco, onde a prostituta conduzia seu negócio. A prostituta ou seu cafetão ficavam do lado de fora, na rua, chamando os clientes. Talvez até em frente ou dentro de um bar ou outro lugar próximo, levando-os por uma cortina de retalho ou por uma pequena porta de madeira para este quarto, onde você vê uma cama de pedra com um travesseiro de pedra. Na antiguidade, deveria haver um colchão, algumas almofadas, talvez jogadas pela pedra para que ficasse mais confortável. 13 desses quartos para a rua foram identificados, todos próximos das 153 tabernas locais de Pompeia. Mas a grande central do sexo pago era aqui, numa rua principal no centro da cidade, perto do fórum e do mercado. Esse é o Lupanare Grande, o bordel mais antigo conhecido do mundo. Ele é fonte de informações preciosas, não só sobre Pompeia, mas também sobre a sexualidade humana no mundo clássico. Lupanare significa toca de lobas, uma expressão romana para a casa de prostituição. Quando foi descoberto em 1862, autoridades católicas imediatamente o lacraram. Elas chegaram a pôr gesso por cima de afrescos explícitos. Até recentemente, esse tesouro histórico continuava fechado ao público. Ele foi finalmente aberto em 2006, depois que uma grande restauração refez seus afrescos e restaurou seus caibros e vigas de madeira queimados pela lava há quase 2000 anos. Não há nada parecido no mundo. O Lupanare dá uma visão do passado que antes só era imaginada. É o único local no mundo onde você pode ver, cheirar e tocar o lugar em que prostitutas da antiguidade faziam seu trabalho. Mas como podemos ter certeza de que essa construção era usada apenas para o sexo? Provavelmente há 3 maneiras tradicionais de se identificar a atividade sexual. A primeira são as imagens pornográficas. Onde há uma concentração de imagens pornográficas, talvez tenha havido prostituição. Segundo, rabiscos de natureza erótica. Você vê muito a palavra futua, fazer sexo, em latim. Nessa parte toda, ela surge nas paredes umas centenas de vezes. E em terceiro, as estruturas. Se você tem um cômodo dessa forma, onde só tem uma cama, e mesmo assim não é um quarto em uma unidade residencial, isso
é uma indicação de um espaço feito para a venda de sexo. O que há no Lupanare Grande, o grande bordel de Pompeia, é que todos esses 3 critérios se concentram maravilhosamente. Cada detalhe do projeto do prédio revela o que acontecia aqui. No térreo, encontramos 5 pequenos quartos com camas de pedra. Esse andar provavelmente recebia quem vinha da rua. Os clientes do bordel chegavam primeiro a este corredor central, que dá para os quartos onde as prostitutas trabalhavam. O corredor é decorado com uma série de painéis eróticos. Pinturas que mostram de maneira explícita cenas da relação sexual. Antes, achava-se que elas funcionavam como cardápio para que os clientes escolhessem. Vários atos sexuais são representados em diferentes pinturas e achava-se que você entrava em um quarto ou outro dependendo do que preferia. Mas uma outra ideia melhor e mais convincente é a de que eles eram parte do que o bordel vendia. Eles representavam uma fantasia do sexo. Camas ricamente decoradas, travesseiros e lençóis de uma qualidade que supera de longe tudo o que você encontraria nesses quartos com suas camas de pedra e colchões de palha. Então o que você vê aqui é a fantasia do sexo. O que você tem aqui é a realidade. O bordel pretendia vender os dois aos seus clientes. O segundo andar do Lupanare Grande, maior e diferente, é outro mistério. Lá em cima, não encontramos nenhuma arte erótica, nenhum rabisco e nenhuma cama de pedra. Ele devia ter muitas camas de madeira caras, tecidos e cortinas. Aqui, os clientes deviam viver a fantasia. Neste quarto, que é grande demais para ser o quarto de uma prostituta simples, devia ser um espaço para festas, um lugar para convidar amigos, um lugar onde as pessoas que o alugassem pudessem simular, até certo ponto, a atmosfera de uma casa de alta classe, uma sala de jantar de alta classe, mas por um preço. O Lupanare Grande era o maior bordel da cidade, mas não era o único. Arqueólogos encontraram ao menos 41 bordéis. E o número aumenta bastante se você incluir tabernas e hotéis, que eram locais comuns de prostituição. O sexo por dinheiro estava em toda parte. Mas por que havia tanto e por que ele era tão público? Por que o Império permitia isso? E quem lucrava com isso? Para ter as respostas, primeiro precisamos observar as vidas obscuras das próprias prostitutas. Durante séculos, as evidências de prostituição disseminada na cidade arruinada de Pompeia foram escondidas. Hoje, os historiadores estão juntando as peças de como, onde e por que isso aconteceu. No centro do mistério está o Lupanare Grande, o maior bordel da cidade. 79 d.C., o Lupanare inicia as atividades, como todos os dias, 9 horas depois do nascer do sol, e por isso as prostitutas daqui são chamadas de nonariae, as garotas das 9 horas. Como prostitutas em todos os tempos, elas se apresentam com nomes falsos. Conhecemos algumas delas por entalhes nas paredes de pedra do Lupanare. Elas se chamam Caladron, Cassa, Fábia, Fortunata, Nica, Januária e Mirtes, que é especialista em sexo oral. Há também prostitutos homens, conhecidos como Luperti. No Lupanare, um deles se chamava Maratinos. Rabiscos aqui dizem que suas especialidades incluem atendimento a virgens. Alguns dos Luperti são gladiadores que também trabalham com prostituição. Gladiadores estão abaixo na escala social, mas são os astros do esporte do seu tempo. E há várias histórias de mulheres da elite romana que os tomam por amantes pagos. Há também histórias de mulheres da aristocracia que atendiam clientes por diversão. Um passatempo perigoso que podia resultar em escândalo, banimento e até em morte, caso fossem casadas. Mas a maioria das prostitutas em bordéis são escravas roubadas de terras conquistadas da Europa. Prostitutas em bordéis são escravas roubadas de terras conquistadas da Europa
do norte da África e da Ásia. Elas são forçadas a fazer tudo o que seus donos ordenam. Acho que podemos dizer que as prostitutas com certeza eram escravas. Naturalmente, suas vidas eram bastante miseráveis, como deve ser a vida de qualquer prostituta. Só podemos usar a imaginação e só podemos dizer que as histórias de miséria que caracterizam as imigrantes do leste europeu, que são escravas brancas no oeste europeu hoje em dia, não são muito diferentes das histórias da antiguidade. Escravas são trazidas de cantos longínquos do império. As que são forçadas à prostituição ganham por seu exotismo. Muitas pintam seus cabelos de louro ou ruivo e usam sedas para exaltar seus atributos. Com o crescimento do culto a Jesus Cristo, mulheres cristãs também são entregues a bordéis, como forma degradante de punição. Mas algumas prostitutas são mulheres livres que trabalham por desespero. Elas são motivadas pelos mesmos fatores que atraem homens e mulheres para a prostituição hoje. Essa é uma das poucas carreiras disponíveis às classes mais baixas que pagam muito. Até mesmo uma prostituta barata ganha 3 vezes o salário de um trabalhador sem especialização. Na época, como agora, o preço também dependia da idade, habilidades e beleza. As mais baratas cobram 2 moedas de cobre, o preço de um pão. Essas mulheres precisam de muitos clientes para lucrar. Uma prostituta cara atende 1 ou 2 clientes por dia e cobra grandes somas, até 10 vezes mais. O homem prostituto, no máximo, ganha uma fração do preço de uma mulher. Apesar de suas histórias individuais, coletivamente esses homens e mulheres abastecem uma máquina econômica poderosa. Sexo no bordel aqui e em qualquer outro lugar em Pompeia era barato. Mas era um negócio próspero que dava muito lucro, se não para as prostitutas, ao menos dava aos seus exploradores. E quem são esses exploradores? O mais conhecido é Delano, o cafetão que comanda o bordel com mão de ferro. Delano recruta a equipe, estipula preços, exige disciplina, lida com pagamentos e, quando necessário, suborna a polícia. Mas geralmente Delano não é dono do bordel. Geralmente ele é um homem livre, trabalhando para outros que se escondem. Os verdadeiros donos são membros das classes superiores, incluindo nobres bem-nascidos. Eles são motivados puramente pelo lucro. A maioria dos proprietários de terras tem seu dinheiro na agricultura, que no máximo dá 6% de lucro a cada ano. A prostituição é um negócio em dinheiro vivo com margem de lucro maior. Principalmente se você tem escravas fazendo o trabalho. Mas apesar de lucrativo, não é considerado totalmente respeitável. Então, os donos mantêm alguma distância de seu negócio, mesmo que essa distância, às vezes, seja de apenas alguns metros. Uma olhada de perto nas ruínas revela o tipo de gente que ficava secretamente por trás desse mercado de sexo. As pistas começam com desenhos nas ruínas. Bem nesse lugar encontramos um pênis esculpido na pedra de pavimentação da rua. Esse pênis é um deleite para todos os turistas que passam por aqui. A história que contam é que ele aponta para um bordel e que o bordel é daqui a 2 ruas à esquerda. É uma história louca. Como isso pode significar que deve passar por 2 ruas para chegar ao bordel? Ele deve se referir a essa casa mesmo. Uma possibilidade é de que ele seja apenas uma placa de boa sorte. Pênis era um sinal de boa sorte. Mas outra possibilidade é de que indique prostituição dentro dessa casa. Para descobrir, vamos entrar. Essa casa tem um lado respeitável e um lado menos respeitável. Aqui estamos no átrio, entramos pela rua principal. Essa é a rua grande, a Via della Abbondanza. Temos o implúvio, um espaço grande, típico de uma casa romana, rodeado de quartos aqui. E aqui as salas grandes de recepção. E tudo isso faz parte de uma casa respeitável comum romana. Mas bem lá no fundo,
ao outro lado da atividade deles, se formos por essa passagem estreita, chegamos à ala de serviçais da casa, digamos. Isso provavelmente é a cozinha. E passando por esta porta bem estreita aqui encontramos os quartos das prostitutas e descobrimos um pouco sobre como o dono da casa ganhava seu dinheiro. 1, 2, e do outro lado da parede ao terceiro. Aqui você tem uma pequena entrada vinda da rua, algumas escadas subindo, então ele provavelmente alugava quartos. Ele podia ter outras garotas trabalhando lá em cima também. Poderia ter meia dúzia com facilidade. Então, às escondidas, esse cara, na verdade, comandava um bordel. A atitude da elite em relação ao sexo público e privado era no mínimo complicada. E começa a explicar por que ele acontecia tanto e tão publicamente. Aqui, o sexo pago ou não era uma questão só de prazer, era questão de poder. E com o sexo e o poder, podia vir a devassidão. Novas evidências revelam que a cidade romana perdida de Pompeia tinha um próspero mercado de sexo. Um mercado que envolvia todas as camadas da sociedade. Vimos como eram os bordéis e os becos que atendiam trabalhadores comuns. Mas como era no topo, no mundo refinado da elite. Em 79 d.C., essa era a Floralia, um festival de prostitutas iniciado por volta de 238 a.C. O festival é dedicado a Flora, uma trabalhadora muito bem-sucedida que deixou sua propriedade ao povo romano e criou um fundo anual para comemorar seu aniversário com uma grande festa na rua. O autor cristão Lactâncio escreve desaprovando. As prostitutas, para importunar a multidão, tiram suas roupas e agem como atrizes diante da plateia. Isso se estende até que os espectadores, sem vergonha, estejam saciados. Para homens da alta classe e moralistas, esse tipo de exibição é considerado vulgar. Para eles, o sexo não deve ser gratuito para todos. Ele deve ser uma afirmação cuidadosa de honra, força e poder. O conceito de honra unia as virtudes tanto de homens quanto de mulheres, na antiguidade, no mundo romano. Para homens, a masculinidade abrangia a habilidade de expressar poder sobre a emoção de outro e também de usar esse poder para controlar os outros. Na literatura romana, geralmente nós vemos a atividade sexual meramente como uma expressão de poder, onde a pessoa que penetra é a que está no controle, exercendo uma identidade poderosa. E a pessoa que está sendo penetrada é a que perdeu o controle e, portanto, tem um status rebaixado. Esposas são imunes a essa degradação, já que seu papel não é primordialmente sexual, mas social. Os casamentos acontecem para preservar status, aumentar riquezas ou forjar alianças políticas. Uma esposa romana é mãe, anfitriã e gerente da casa. Muitas delas raramente fazem sexo com seus maridos, mas se tivessem amantes, tinham que ser discretas, porque se pegas, elas pagavam um preço alto. O adultério era muito associado à mulher, mais do que ao homem. E já que o chefe da casa, o pai de família, tinha poder sobre a vida e a morte de todos os membros da casa, ele podia se aproveitar desse poder para punir a sua esposa e, se ela fosse infiel, sem piedade nenhuma. De acordo com a literatura da época, isso não as impedia. Mulheres de classes mais altas tinham amantes de todos os níveis da sociedade. Elas participavam de orgias, trabalhavam em bordéis e também contratavam prostitutos. Homem ou mulher, se você é membro da classe dominante, o comércio do sexo em Pompeia oferece muitas opções. Muitos maridos nem precisavam procurar além de suas casas. Há todo um submundo de garotas escravas fornecendo sexo. Fornecem sexo até dentro da casa da família. E
Ex-escravas ofereciam um mundo de serviços sexuais. Isso era verdade para os níveis mais altos da sociedade. Mas o que acontecia no topo? As evidências em Pompeia mostram que alguns dos cidadãos mais ricos da cidade tinham desejos que iam muito além de explorar sexualmente suas escravas. No linguajar contemporâneo, são chamadas de swingers. Encontrei 7 exemplos de arte erótica explícita no contexto de casas particulares que sugerem não a presença de um bordel, mas de um clube de sexo. O dono da casa convidava seus amigos para a festa com ele e mulheres, provavelmente prostitutas, que eram trazidas para a ocasião. Geralmente o status dos donos dessas casas era bem alto. Estamos falando da elite de Pompeia. Pode não ser o que todo mundo fazia, mas não era nada ilegal ou sujeito a censura moral grave. Mas como sabemos a diferença entre um bordel e um clube de sexo particular da elite? Historiadores procuram pistas, começando com a acessibilidade. Quanto mais difícil fosse para encontrar o quarto, mais provavelmente ele seria usado para diversões particulares. Essa é a casa dos Setinori, é uma construção distinta da época. Um átrio duplo, um magnífico jardim em estilo parisiense, decoração rica para todo lado. E você pode ter certeza de que isso pertencia a alguém do nível mais alto da cidade, um dos magistrados. E agora, eu deixei os grandes espaços abertos, o magnífico jardim, e vindo para o fim desse corredor, chegamos a uma área completamente reservada da casa. Primeiro nessa área e depois em um pequeno cômodo. E ele é como uma antecâmera. Perceba que a decoração é muito bonita aqui. Está no nível do resto da casa. E, finalmente, a sala mais curiosa, que está cheia de cenas pornográficas. É muito interessante porque o tipo de cena é exatamente o mesmo que você encontra em bordéis. Só que a qualidade da execução é bem melhor. É difícil imaginar o dono dessa casa permitindo que esse quarto fosse usado como bordel. Até mesmo pensando nisso em termos econômicos. Quanto ele teria gastado com a decoração desse cômodo assim? Quantas prostitutas você teria que ter para ter retorno do investimento? E olhem essa imagem. Você tem Hércules aqui com seu cajado. Esse é o cajado de Hércules. E há 2 pequenos Amorini, 2 pequenos Cupidos. E eles dizem, vamos, Hércules, você consegue. Ele largou o cajado de seus trabalhos, está descansando e está na hora de sexo. Da mesma maneira que o dono da casa pode largar sua imagem pública, seus deveres e se divertir. Essa é a sala de diversões dele, mas não só para ele, porque, curiosamente, temos uma pequena janela aqui. O que significa que as pessoas podiam olhar e se deleitar com o espetáculo que estivesse acontecendo no quarto particular do dono da casa. Mas esse quarto não era só para uso do dono. A literatura da época nos conta que, às vezes, as esposas compareciam e os casais faziam orgias particulares para impressionar seus convidados. O historiador Maximus reclama de uma festa animada em 52 a.C., dada por um proprietário chamado Gemellus. Para cair nas graças dos magistrados locais, Gemellus trouxe 2 nobres e um garoto bem-nascido para a diversão. Maximus escreve: corpos eram vergonhosamente submetidos e destinados a se tornarem diversão do desejo embriagado. Mas a verdadeira reclamação de Maximus não era exatamente pelo sexo, era a maneira como Gemellus o usava tão abertamente para seu status social e político. E esse podia ser o objetivo do sexo em Pompeia. Escondido na maioria dos poderes romanos, ele era um instrumento de riqueza, uma marca de poder e uma ferramenta para o progresso pessoal. Em todos os níveis da sociedade romana, o sexo era uma moeda de troca. E se alguém seguisse o dinheiro, ele levaria a direções surpreendentes, direto ao imperador. Imagine um banquete. Sexo pago estava disponível em todo lugar em Pompeia.
não havia zonas de prostituição, nem um distrito da luz vermelha. Havia prostitutas disponíveis na maioria dos espaços públicos da cidade, incluindo o fórum, a sede do governo local. Os arcos que levavam a anfiteatros eram os locais preferidos. Esses cantos entre as arcadas eram chamados de fornicáveis, usando a raiz da palavra fornicar moderna. Prostitutas também exerciam seu comércio nos lugares mais públicos da antiga Roma, as termas. Termas romanas eram palácios de prazer enormes, dedicados ao princípio da diversão. Aqui, ricos se misturavam a pobres, unidos pelo grande nivelador da nudez universal. Era uma atmosfera cheia de carga sexual. Comida, bebida e sexo estavam à venda. Pompeia tinha 6 termas, até onde se sabe. E como nos bordéis, os afrescos explícitos eram parte da decoração. Na verdade, o vestiário masculino contém as pinturas de maior carga sexual de toda a Pompeia. Estamos aqui nas termas do interior de Pompeia, e essa sala só foi descoberta nos anos 80, causando enorme controvérsia desde sua escavação. A posição da sala nas termas nos diz que ela deveria ser um vestiário, o apoditério. Mas ela tem esses desenhos decorativos extraordinários. Você vê vários números ao redor. Esses números estão em caixas bem compridas. E depois, em cima de cada caixa, há uma cena de sexo. Então, o que acontece aqui? Há várias linhas de interpretação, e uma delas é de que isso é uma gracinha. Uma piada para que quando as pessoas deixassem suas roupas nas caixas, não tivessem que lembrar se sua caixa era 4 ou 5, mas que lembrassem da posição. Piada. E essa interpretação é muito contestada por outros que dizem: não, acontecia prostituição aqui. Você precisa olhar depois dessa parede aqui, onde tem uma porta para alguns degraus. E lá havia uma série de quartos acima de nós que poderiam sim ser usados para a prostituição. Tudo isso confunde os observadores modernos. 2 imagens surgem das antigas ruínas de Roma. A que geralmente vemos mostra uma civilização que vivia sob códigos estritos de honra e pudor. Mas as ruínas de Pompeia revelam uma cidade mergulhada no sexo. Como a prostituição em Pompeia pode ter sido tão aberta e difundida? A resposta pode estar nos vários chefes de Estado de Roma. 44 a.C., Augustus substitui Júlio César como líder do mundo romano. Diferente de César, um playboy pansexual, Augustus tem caráter mais conservador. Por volta de 10 a.C., ele aprova uma série de leis que promovem os valores familiares. A elite só pode se casar entre si e deve ter filhos nobres. Casais sem filhos são penalizados e solteiros são taxados. E mais importante, o adultério se torna um delito. Mas e a prostituição? Como a maioria dos nobres romanos, Augustus não aprova o comércio de sexo. Mas ele o aceita como parte da vida. Ele deve ter concordado com Catão, velho, que disse que é melhor um homem fazer sexo com sua escrava, com uma prostituta ou até mesmo com sua mulher, do que ter um caso com outra nobre casada. Ironicamente, as leis morais de Augustus fizeram o mercado da prostituição crescer. O sexo pago e o sexo com escravas domésticas se tornaram alternativas simples e legais ao adultério. Há prostitutas, há garotas escravas, há ex-escravas. Você pode ir atrás delas o quanto quiser, mas pelo amor de Deus, não arrisque tudo perseguindo mulheres casadas. Então, o banimento do adultério cria uma necessidade da prostituição. O que a lei do adultério fez foi tentar usar prostitutas para o bem público, essencialmente utilizando-as como uma distração para os homens longe das mulheres respeitáveis.
Mulheres respeitáveis seriam protegidas graças aos serviços de prostitutas, porque o adultério agora era ilegal. Ficou importante saber exatamente quem eram as prostitutas. Então, um sistema de registro geral foi criado. Pela lei, prostitutas agora tinham que se registrar com um burocrata chamado de Ideale. Ele anota nome, idade, local de nascimento e pseudônimo. Depois oferece uma licença a elas. Depois de registradas, elas nunca mais poderiam se descadastrar. E junto com o registro, um código de vestimenta rígido foi adotado. Primeiro, uma prostituta não poderia se vestir como uma mulher decente. Ela tinha que vestir uma toga masculina e não poderia usar a cor real, o roxo, nem tecidos floridos. Ela não poderia prender o cabelo todo como as esposas romanas. O registro reforçou a distância social entre prostitutas e o resto da sociedade. Vários tipos de atividades o difamavam para sempre e não permitiam que você participasse da vida pública. Se você aparecesse no palco, se aparecesse como gladiador e se tivesse qualquer coisa a ver com a prostituição. Inicialmente, o Império se envolveu com o comércio de sexo por razões morais, mas continuou envolvido por motivos financeiros. Em 40 d.C., o imperador Calígula criou um imposto federal sobre a prostituição, um imposto que encheu os cofres do imperador e do império. Por causa do imposto, agora era um interesse do Estado que a prostituição prosperasse. Mas a questão fica: isso levou à hipersexualização de Pompeia? O sistema saiu dos trilhos, criando uma cidade escandalosa, notória por seus pecados e excessos? Pompeia é a capital sexual do Império? Ou havia outra cidade ainda mais extrema? Quando Pompeia foi descoberta, arqueólogos ficaram chocados e surpresos com o que encontraram. A presença de bordéis e da pornografia levou muitos a acreditar que a cidade era desviada e foi destruída pela ira divina como Sodoma e Gomorra. Certamente, em Pompeia o sexo por dinheiro era fácil de ser encontrado. Novas evidências revelam um mapa sexual completo de Pompeia. 13 quartos ou cômodos com porta para a rua destinados à prostituição. 9 termas, teatros e anfiteatros, onde o sexo estava disponível por um preço. Pelo menos 7 clubes de sexo privados para ricos e 41 bordéis confirmados, incluindo o mais antigo bordel conhecido construído para isso, o Lupanare Grande. São muitos bordéis para uma cidade de 6.000 pessoas. A evidência parece apontar para Pompeia como indiscutível capital sexual. Mas investigações modernas revelam que Pompeia não era a Las Vegas, nem a Sodoma e Gomorra de sua época. Na verdade, era um lugar bem pequeno e comum. Quando as pessoas souberam das representações de sexualidade aqui, elas acharam que Pompeia pudesse ter sido a origem da Dolce Vita. Mas Pompeia era provavelmente vista pelos romanos como um bom lugar para fazer compras. Pompeia é um lugar perfeitamente normal. O que há de extraordinário em Pompeia é a maneira como ela foi preservada. Temos que lembrar sempre disso. Outros lugares não tinham um vulcão por cima. E esse tipo de preservação nos dá uma visão totalmente diferente da cidade. Então, se Pompeia não era o centro da prostituição antiga, onde ficava a verdadeira capital do sexo? O que você vê em Pompeia, comparado com Roma, é realmente muito pouco. Roma é o centro de tudo no Império. É o centro da riqueza, o centro do poder. Portanto, é o centro do sexo. À primeira vista, a cidade de Roma parecia ter menos prostituição que Pompeia. Evidências físicas que restaram mostram menos bordéis e menos prostitutas registradas. Mas, de acordo com historiadores, a prostituição era praticada na mesma medida. A falta de evidência física em Roma revela qual seria o capítulo final da história de Pompeia. Pompeia assume a liderança e Roma segue as mudanças de seus líderes.
37 d.C., apenas 42 anos antes da erupção do Vesúvio, Calígula se torna imperador. Ele estabelece um padrão de depravação que poucos alcançariam nos aproximadamente 2000 anos depois de seu império. Ele é fascinado pela corrupção e pela transgressão sexual. Estabelecendo um imposto sobre a prostituição e uma equipe de burocratas para fazê-la cumprir, Calígula transforma o sexo pago em um negócio sancionado pelo Estado. Para mostrar como se faz, ele abre um bordel dentro do Palácio Imperial. O bordel é formado pelas esposas, filhas e filhos de cidadãos proeminentes e homens de alta classe. Alguns por vontade própria e outros não. Calígula é sucedido por Nero. Apesar de não ser páreo para seu predecessor na depravação, Nero não é um santo. Ele espanca cidadãos por diversão, manda executar a mãe e chuta uma de suas esposas até a morte. E quando não está em bordéis, ele organiza orgias elaboradas para aristocratas. O mau comportamento de Calígula e Nero influencia a sociedade em todo o Império Romano. De Roma até as cidades menores como Pompeia, vício e corrupção são a ordem do dia. Mas em 69 d.C., apenas 10 anos antes do Vesúvio engolir Pompeia, um novo imperador sucede Nero e as coisas começam a mudar. As termas do interior de Pompeia dão uma importante pista dessa mudança cultural. A datação por carbono revela que as ilustrações incrivelmente explícitas no vestiário masculino foram cobertas 3 anos antes de Pompeia ser destruída. O detalhe que para mim é mais importante é que essas coisas receberam tinta por cima. Isso significa que em algum estágio eles acharam que não era aceitável ter essas imagens à mostra. E faz sentido que depois da queda de Nero, quando o novo imperador Vespasiano traz uma moralidade nova, eles cubram as coisas. A mudança conservadora que acontecia em Roma começava a afetar Pompeia quando o Vesúvio congelou a cidade. É um momento crucial. Logo depois, o período mais decadente da história romana se inicia. A atmosfera de Pompeia de serviços e mercados sexuais era normal para aquela época. Se a cidade sobrevivesse mais 20 anos, encontraríamos menos exemplos eróticos antigos. Mas o mercado da prostituição ainda estaria intacto. Ele estava profundamente arraigado não só em Pompeia, mas em toda a sociedade romana, e a história mostra que continuaria assim por séculos. Pompeia nos dá a imagem inigualável de um período crucial em que o sexo pago tinha vários papéis no mundo pragmático romano. Era um negócio pouco honroso, mas bastante lucrativo para os ricos. Uma grande fonte de arrecadação de impostos para o Estado. Uma maneira dos homens terem sexo extra sem terem casos ilegais. E uma maneira bastante pública de reforçar o sistema de classes, permitindo a prostituição como uma humilhação pública dos homens e mulheres forçados a praticá-la. O comércio de sexo em Pompeia reflete todas as contradições da sociedade romana, seu racionalismo, sua brutalidade, sua paixão. E revela o enorme impacto que líderes bons e ruins podem ter em poderosos impérios. O insolente Vesúvio varreu Pompeia do mapa. Mas esse excitante especial do The History Channel fez você seguir as pegadas de uma cidade que explodia de desejo e de paixão. Pompeia não vai renascer das cinzas, mas continua mexendo com as nossas fantasias. Aproveite bem a noite e até o próximo especial do The History Channel.